Bom dia a todos. Estamos então presencialmente aqui no Rio de Janeiro e com vocês ao vivo para todo o Brasil. Então, hoje nossa aula que envolve aí gestantes e idosas. Primeiramente, já agradecer a Roberta aí pela apresentação, agradecer a toda a equipe aqui do Rio de Janeiro que já me recebeu com todo cuidado, com todo carinho, na pessoa do Haroldo, da Luísa, a Cris, a equipe aqui toda de tecnologia aqui com a gente, as câmeras, toda a parte tecnológica. Muito obrigado a vocês, obrigado quem está aqui presencialmente comigo e quem está comigo aqui ao vivo. Sei que vai ter pessoas que vão assistir essa aula depois, num outro momento, também sejam todos bem-vindos a esta nossa aula. Bom, esse tema aqui é de suma importância para que possamos entender como deve ser a nossa análise, o nosso olhar sobre gestantes e idosas. Esse é um tema complexo que daria para a gente poder discutir cada um dos temas pelo menos 20, 30, 40 horas ou mais. E é por isso que essa disciplina, ela também é dividida em outras, né? Então vão ter outros aspectos, por exemplo, de gestantes, no que tange aspectos hormonais, nutricionais, idosos, no que tange outras vertentes, mais envolvida com a prescrição de suplementos, parte nutricional. Então ela é dividida desse mesmo tema, vão ter outros professores que vão abordar diferentes perspectivas dentro de idosas e gestantes, do tamanho da complexidade desse nosso tema aqui. Bom, como é que eu gostaria de conduzir aqui a nossa aula? Que vocês possam ficar à vontade, tanto aqui presencialmente comigo, como vocês online em casa, tá bom? Vou dar atenção para ambas as partes, tanto aqui presencial, como online, quem está comigo ao vivo também. Vocês podem ficar à vontade para poder fazer perguntas, tanto aqui como em casa. Não tem nenhum tipo de brilhantismo da minha parte, não. É tranquilo, vocês podem interagir. Acho que vale a pena isso, porque traz maior contribuição para que possamos sair daqui melhores do que estamos chegando. Então, você pode, se assim que tiver pergunta, eu não vou ficar muito atento ao chat, porque eu teria que mudar totalmente a minha visualização, ter que ficar olhando o chat, procurando pergunta. Por isso que a Roberta está aí, então, inclusive fazendo essa seleção, tá bom? Vocês podem fazer a pergunta ali no chat, e aí eu mesmo, de vez em quando, eu vou parando a aula e vou perguntando se tem dúvidas. Então, de tempos em tempos eu vou parando a aula. Gente, tem dúvida, alguma questão, algum questionamento, alguma análise, alguma consideração? Aí, nesse momento, vocês podem colocar, ou, se já tiver feito, peço por gentileza que a Roberta possa, então, aí coletar essas perguntas que possam ter sido feitas e aí me passar aqui, tá bom? Até porque eu não estou com o mouse aqui na minha mão para poder passar aqui o chat e voltar, se houve pergunta, se não houve, tá bom? Então, a gente pode conduzir dessa maneira aí. Eu mesmo vou parando, mas, Roberta, fica à vontade, tranquila, para poder me interromper aqui também. Fala, professor, tem uma pergunta aqui, cara, que não dá para esperar. É agora. Fica à vontade, pode fazer, sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, tá bom? Super tranquilo aqui, que a gente possa sair daqui melhores. Essa é a intenção, que possa valer a pena esse nosso dia aqui com essa temática que é complexa, quando eu falo complexa, ela é intensa e realmente tem uma certa dificuldade, porque nós não vamos abordar questões superficiais, não. Nós vamos tentar olhar de uma maneira aprofundada para esse tema. E não só sobre gestantes, tanto que eu trouxe aqui gestantes, mas também mulheres como um todo. Até porque, para ela poder se tornar gestante, tem que ter passos anteriores que nós também temos que analisar. Então, eu vou trazer um olhar não só no que tange efetivamente ela grávida, mas sim também esse processo, né, de gravidez, o que acontece, as repercussões, como é que a gente tem que olhar para essas questões. Bom, dito isso, fiquem à vontade. Também, se vocês quiserem também abrir o microfone para na hora que for fazer a pergunta, fiquem também à vontade em relação a isso. Não, Rafael, eu tenho vergonha, fico receoso. Então você pode pôr no chat, que aí a Roberta me passa nos momentos que a gente for fazendo, mas também, de novo, se porventura houver uma necessidade de fazer a pergunta até anterior de vir o momento que eu vou dar uma pausa, vocês podem também interagir com a Roberta aí, que ela vai dar todo esse suporte para vocês aí, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá para a gente poder conhecer essa questão, começando pelo tópico sobre gestantes, mulheres e gestantes, né? Mulheres e gestantes. Então, bom, vamos lá. Primeiramente, para a gente poder conhecer, para a gente poder analisar, nós temos que conhecer o processo que envolve anteriormente à gravidez,
Nós vamos entender aqui o processo da gravidez, mas para eu poder entender, eu tenho que dar um passo anterior e compreender o quê? O ciclo menstrual. O ciclo menstrual. Mas para isso a gente vai conhecer algumas partes aqui, que eu estou aqui, útero, então estou aqui no útero, eu vou ter a tuba uterina, e vou ter os ovários. E por que nós vamos ter que entender isso? Para poder compreender alguns aspectos importantes, como por exemplo o ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual? É um termo utilizado para designar o quê? As transformações cíclicas que ocorrem no útero, sendo também chamada de ciclo uterino. Porque são transformações que acontecem no útero e que vão ser importantes para a gente poder entender o processo da gravidez, tá bom? Esse ciclo, então, ele é responsável por preparar a parede uterina para o estabelecimento de um embrião. A gente chama esse processo de nidação, que é a ligação do embrião à parede do útero. Ou seja, para que possa acontecer a reprodução, né, a fecundação. E aí, o bebê poder se desenvolver. Bom, tá aqui. O ciclo menstrual, são fases, né? Nós temos uma fase que é a fase folicular, muita gente propõe a menstruação dentro da fase folicular também, algumas só só menstruação, fase folicular, fase de ovulação, ou fase ovular, e a fase lútea. Tá bom, como é que acontece? Como é que acontece esse processo? Como é que a mulher vai ficar grávida? Como é que é esse processo que nós temos que entender e que inclusive esse ciclo menstrual gera alterações hormonais, metabólicas, enzimáticas, que podem impactar em alterações musculares, que nós temos que entender, para que eu possa treinar uma mulher de uma maneira mais criteriosa, a ponto, ela não é gestante ainda, mas eu entendendo o ciclo menstrual, eu posso compreender repercussões que eu tenho que pensar na hora de estruturar o programa de treinamento, na hora de estruturar a parte nutricional. Por isso que eu me preocupei de fazer uma aula que seja para você, que é formado em educação física, que é formado em nutrição, que é da medicina, que é da área da fisioterapia, da farmácia. Então não pense você, poxa, eu não sou da educação física, então essa aula aqui não vai ser muito para mim. Não, me preocupei com isso. Então, para você que não é da educação física, essa aula é para você também. Pode ter certeza que eu vou trazer aspectos aqui que vai ser importante para você poder entender como vai ser a prescrição nutricional, caso você seja nutricionista e vai prescrever a parte da dieta para uma mulher, para uma gestante, tá bom? Ah, não, eu sou médico, quero entender a parte de medicamentos, essas repercussões fisiológicas que nós vamos discutir vai ser importante também para você poder entender prescrições medicamentosas no que tange mulheres gestantes, tá? Então, a minha preocupação que foi genuína para que possa ser uma aula que você possa perceber que é para você. Seja você da educação física, seja você da nutrição, seja você da medicina, da farmácia, da fisioterapia, ou alguma outra área, a área da estética, por exemplo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a entender o que acontece, por que tem esse ciclo menstrual? Ah, tá, eu entendi, são alterações cíclicas que acontecem no útero, mas qual o intuito? Por quê? O que está se buscando com isso? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender uma repercussão que vai acontecer primeiramente aqui no hipotálamo. Não sei se o vermelho está forte para a imagem para vocês, aí se não tiver, vocês me falam, por favor. O hipotálamo, ele vai liberar um hormônio que é o GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio liberador de gonadotrofina, ele vai ter uma função importante, que é atuar sobre a hipófise anterior. A hipófise anterior. Nós temos a hipófise anterior e a hipófise posterior. O foco agora vai ser entender a hipófise anterior. Por que o hipotálamo liberou esse hormônio? Hormônio, a sigla está em inglês, porque é assim que se apresenta, hormônio liberador de gonadotrofina. É para que esse hormônio possa agir na hipófise anterior, solicitando para a hipófise anterior liberar dois hormônios. Dois hormônios. Vem comigo. Um deles é o FSH e o outro é o LH. FSH,
hormônio folículo estimulante. Hormônio folículo estimulante. E LH, hormônio luteinizante. Esses hormônios vão ter funções importantes. Importantes para que haja, por exemplo, agora a fecundação, a fertilização. Como que envolve tudo isso? Então agora vem comigo para a gente poder entender. O FSH, o que ele quer fazer na mulher? Ele quer tudo isso, lembre-se, que é buscando para que haja o quê? Para que haja a possibilidade de uma criança nascer, de ser formada. Então, que haja a fertilização, que o espermatozoide se encontre com o óvulo e possa ocorrer agora a fecundação. Para isso, eu preciso do quê? Para isso, eu preciso que a parede do útero esteja preparada. Preparada para quê? Para que o embrião possa se ligar. Esse embrião, então, esse espermatozoide se encontrou com o óvulo, houve a fecundação, formação do embrião. Agora, esse embrião precisa se desenvolver. Onde que é? Na parede do útero. Como se chama a parede do útero? Endométrio. Endométrio. Camada que reveste a parede do útero. Tá bom. Então, a primeira questão é que eu tenha esse endométrio preparado, pronto. Pronto. Então, o que eu preciso que aconteça é que esse endométrio seja preparado. Tá bom. Rafael, então por onde começa a menstruação? O ciclo menstrual começa pela menstruação. O ciclo menstrual começa pela menstruação. E o que é a menstruação? A menstruação é no ciclo anterior, então o certo seria a gente ter que começar pelo ciclo anterior, para você poder entender. O ciclo anterior não houve fecundação. O espermatozoide não houve fecundação com o óvulo. Logo, esse endométrio é como se fosse assim. Obrigado, endométrio, valeu, mas não houve fecundação, não houve formação de embrião. Não precisamos de você mais, endométrio. Obrigado. Para ele ser liberado, ele é liberado na menstruação. Então, o ciclo menstrual se inicia pela menstruação. Primeiro aspecto aqui. O ciclo menstrual se inicia pela menstruação. O que é a menstruação? É o processo de descamação e liberação desse endométrio. Por que sai sangue? Porque acontece essa descamação, ruptura de vasos sanguíneos. Para quê? Para que esse endométrio seja liberado. É por aí que começa o ciclo menstrual. Rafael, mas por que eu preciso saber disso? Porque você vai entender que vai ter diversas repercussões hormonais, endócrino-metabólicas, que você precisa compreender para poder prescrever o treinamento, a dieta, a parte medicamentosa de maneira mais criteriosa, científica, adequada e fazer a diferença na vida do seu aluno, do seu paciente, para que você possa ser diferenciado, valorizado, reconhecido, bem remunerado, porque eu sei que é isso que você busca. Então o ciclo menstrual começa pela menstruação. Endométrio, a camada que reveste o útero, foi liberado. Logo, para agora preparar para uma próxima possibilidade de fecundação, eu preciso preparar um novo endométrio. Eu preciso de um novo endométrio. E, além disso, eu preciso de um novo óvulo. Porque o óvulo foi liberado no ciclo menstrual anterior e não houve fecundação. Seja por métodos de anticoncepcionais orais, ou porque não houve, sexo, não houve a entrada de espermatozoide, não interessa, não houve fecundação. Não houve, então agora eu preciso preparar um novo endométrio e um novo óvulo. Então a questão é, eu preciso preparar. Aqui, então, nós estamos no útero, né? Então eu preciso preparar esse endométrio. Ó, tá tudo descamado, ó, ruptura. Não está mais presente o endométrio. Eu preciso construir esse endométrio. E eu preciso construir esse óvulo, formar esse óvulo. A gente chama de ovócito primário, ovócito secundário e efetiva ovulação. Onde acontece essa formação? O óvulo vai ser formado onde? É nos folículos ovarianos. Folículo ovarianos, onde acontece isso? Então, isso acontece onde? Aqui, ó. Nos ovários. Direito e esquerdo. Nos ovários. Acontece isso. Mas onde nos ovários?
no folículo ovariano. Entenda o folículo ovariano como se fosse uma caixinha. Então, vou entrar agora aqui nos ovários. Rafael, qual vai ser a função dos ovários mesmo? Deixa eu ver se eu entendi. A função dos ovários vai ser formar o óvulo, para que o espermatozoide possa se encontrar a fim dessa mulher ficar grávida. Tá bom. Então, os ovários vão formar os óvulos. Onde acontece isso? No folículo ovariano. Entenda como uma caixinha. Vou entrar no ovário para você poder conhecer o folículo ovariano. Tá aqui, folículo ovariano. Então, no folículo ovariano, eu vou ter, então nos ovários, né, eu vou ter o folículo ovariano, você pode entender como caixinha. E esses folículos ovarianos, eles vão, olha só, levar à formação do óvulo. Eu vou ter, primeiramente, o ovócito, esse é o nome, ovócito primário, na fase ainda de desenvolvimento, e depois ovócito secundário, e aí a liberação dele, que depois vai para a tuba uterina, volto aqui na imagem, ó, que depois sai do ovário, vai para a tuba uterina, e aqui pode se encontrar com um espermatozoide. Tá bom, então agora vamos conhecer aqui esse processo do folículo ovariano levar à formação desse óvulo. Então tá aqui, os folículos ovarianos. Beleza. O folículo ovariano, ele tem que se desenvolver para ele ficar maduro. Por isso que eu tenho aqui o ovócito primário, porque os folículos ovarianos ainda estão imaturos. Logo, não conseguem formar o ovócito secundário, que é o que me importa. Então, eu ter o ovócito primário não me adianta. Não me adianta. Eu preciso que ele fique ovócito secundário. Como que vai acontecer isso? Eu preciso que aconteça o desenvolvimento desse folículo ovariano, para que esse folículo ovariano possa levar à formação do ovócito secundário. Tá bom. Como é que ele vai se desenvolver? É onde entra o FSH. Então eu fiz tudo isso para você poder entender a função do FSH. Porque você chega aqui e fala, o FSH, ele tem a função de desenvolvimento do folículo ovariano. Você vai falar, e daí? E eu com isso? Eu não entendi nada. Qual é a função? Não, agora você entendeu. Se eu preciso de formar o ovócito secundário, e isso acontece por meio dos folículos ovarianos, eu preciso que esse folículo ovariano se desenvolva para que ele forme o ovócito secundário. E quem leva ao desenvolvimento do folículo ovariano? O FSH, hormônio folículo estimulante. Hormônio folículo estimulante. Vamos numa imagem aqui melhor, que eu trago para vocês aqui. Menstruação, começa então o ciclo menstrual, é onde começa o ciclo menstrual. Beleza? Endométrio descamado, depois nós vamos voltar nela aqui de novo, na menstruação. Mas só entenda isso. Então, a menstruação, descamação do endométrio, liberação do endométrio. Então, a mulher não pode ser fecundada. Por quê? Porque não tem o endométrio. Não tem endométrio. Então, eu quero preparar esse endométrio. Além disso, eu quero preparar esse ovócito secundário, para que o espermatozoide possa se encontrar. Então, beleza. Então, agora vamos comigo aqui nessa imagem aqui, que vai retratar bem os processos que eu quero discutir com vocês aqui. Deixa eu só ver se tem aqui. Vocês de casa conseguem visualizar aqui o mouse ou não? Consegue. Ah, então tá bom, então. Então, aqui em cima, na imagem, eu vou ter aqui em cima, ó, onde está a bolinha vermelha aqui, ó, os folículos ovarianos, ó. Ele mais na fase imatura, mas vai acontecendo o crescimento dele, ó. Se vai acontecendo o crescimento dos folículos ovarianos, está acontecendo o quê? A formação para que chegue o ovócito secundário. Tá bom. Além disso, não se esqueça que além do ovócito secundário, eu quero o quê? A formação do endométrio. Ó, eu quero a formação do endométrio, porque senão não adianta. Tem o óvulo, foi liberado, ovulação, fecundação, espermatozoide, formação do embrião. O embrião chega no útero, na parede do útero, para se ligar e ter desenvolvimento, não tem a parede do útero ali, não tem o endométrio, não adiantou nada. Então eu tenho que ter esse endométrio ali. Então tem que ser construído o endométrio, porque ele foi liberado na menstruação. Gente,
vocês estão me entendendo? Vem comigo, porque eu falei, não é fácil, eu estou buscando fazer aquilo que é extremamente complexo se tornar acessível. Se não estiverem entendendo, por favor, fala assim, Rafael, não estou entendendo aqui presencialmente vocês, e vocês também comigo em casa. Rafa, cara, volta, tá loucura, eu quero que você possa entender, eu estou tentando buscar fazer aquilo que é complexo se tornar mais compreensível. Então, eu preciso do endométrio. A questão é, quem vai produzir o endométrio? Quem vai produzir o endométrio é o hormônio estradiol. Então eu preciso do estradiol para formar o endométrio. Então é uma coisa tudo conjunto. Ao mesmo tempo que eu preciso de lá nos ovários, que os folículos ovarianos se desenvolvam para ter a formação do ovócito secundário, eu preciso que lá no útero seja formado o endométrio, para que quando o óvulo for liberado, se encontrar com um espermatozoide, ocorrer a fecundação, formação do embrião, ele possa se ligar ao endométrio, para que aconteça o desenvolvimento. Então eu preciso dessas repercussões fisiológicas mais importantes. Vamos entender essas duas repercussões importantes nesse momento. Folículo ovariano se desenvolver para formar o ovócito secundário e o útero formar a parede uterina, né? O endométrio. Então, eu preciso dessas duas questões importantes. Tá bom. Rafael, como é que o folículo ovariano vai se desenvolver? Como é que ele vai se desenvolver? Por meio de mecanismo hormonal. Que hormônio que vai levar ele a se desenvolver, crescer? Que hormônio? FSH. Olha o nome, gente. Hormônio folículo estimulante. Hormônio folículo estimulante. O que faz o hormônio folículo estimulante? Ele estimula o crescimento dos folículos ovarianos. Aqui já traz na análise para nós que qualquer repercussão hormonal na sua aluna que levar à redução de FSH impacta no quê? Infertilidade. Infertilidade. Então, isso já vai analisando, depois a gente vai trazer questões aqui importantes. Então, já vai analisando. Peraí, se o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, liberado pela hipófise anterior, ele que leva o folículo ovariano a se desenvolver para formar o ovócito secundário, redução do FSH, infertilidade na mulher. Infertilidade na mulher. Tá bom. Entendi, Rafael. Rafael, mas então para escrever treino não é só entender se, sei lá, se eu vou fazer elevação pélvica, se eu vou fazer agachamento, se eu vou prescrever uma dieta low carb, low fat. Não, claro que não. Entender de gestante, entender de idosas é muito além do que falar, faça esse exercício porque é melhor para o glúteo do que aquele outro lá, ou do que aquele para tríceps, ou daquela dieta que é low carb, low fat. Não, muito mais do que isso. Tá bom. Agora vem a questão. Entendi. FSH atuando sobre folículo ovariano para o desenvolvimento dele e formação do ovócito secundário. Show! Rafael, e quem vai formar o endométrio mesmo? Você fabulou há 1 minuto. Quem mesmo vai formar o endométrio? O hormônio estradiol. Cadê o hormônio estradiol? Quem vai liberar o estradiol é o folículo ovariano. O quê? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O folículo ovariano vai levar, ele vai se desenvolvendo e ele vai formando o ovócito secundário, mas também conforme ele se desenvolve, ele libera estradiol? E qual a importância desse estradiol? Para formar o endométrio. Show! Então, quando que eu vou ter mais estradiol? Conforme vai acontecendo o maior desenvolvimento do folículo ovariano. Vamos na imagem para a gente visualizar? Menstruação, aconteceu aqui. Olha essa linha aqui, que para vocês podem estar meio que laranjada, meio que amarela, então analisa comigo isso aí. Então, essa linha meio laranjada, amarelada, depende de como você está visualizando isso aí, é o estradiol. Em roxinho aqui é a progesterona, que depois nós vamos falar dela. Agora em cima, aqui na hipófise, nós estamos analisando aqui, ó, em verde é o FSH. Hormônio folículo estimulante. Em azul é o LH, hormônio luteinizante. Menstruação, estavam os valores baixinhos.
durante a menstruação. Quanto tempo dura a menstruação? Mais ou menos de 2 a 5, 7 dias. Ah, Rafael, a minha menstruação demora mais do que 7 dias. É importante você ir buscar ali o seu ginecologista, a sua ginecologista, para poder identificar se é normal ou não esse processo para você. De 2 a cerca de 7 dias é normal. E de quantas ml? Mais ou menos de 30 a 80 ml nós temos, a mulher tem de liberação ali de sangue na menstruação. Lembra que na menstruação eu estou liberando o endométrio, mas depois a gente vai entender novamente a menstruação. Beleza? Aconteceu descamação, liberação, beleza, sangramento, agora beleza. Preciso construir esse novo endométrio. E preciso formar o ovócito secundário com o desenvolvimento do folículo ovariano. Beleza. Primeira coisa que precisa acontecer então é a hipófise anterior liberar FSH. Ô, louco, Rafael, por isso que o verdinho começou agora a aumentar? O FSH? É. Repare que o verdinho, aqui ó, logo após o fim da menstruação, já um pouquinho até durante a menstruação, mas principalmente logo após a menstruação, né? Mas já começa até no final da menstruação, começa a aumentar o FSH. Qual o intuito? O aumento do FSH vai atuar sobre o folículo ovariano para que ele possa se desenvolver pequenininho e ele agora vai ficar maduro. Quem está fazendo isso? O FSH. O FSH. Tá bom? Em verde aqui. Ao mesmo tempo que ele vai se desenvolvendo, é o folículo ovariano que vai liberando estradiol. Por isso que o estradiol vai aumentando. O estradiol vai aumentando. Por que está aumentando, Rafael? Porque está acontecendo o desenvolvimento do folículo ovariano. E ele vai liberando mais estradiol. Tá bom. E o estradiol aumentando, é o estradiol que vai construindo o endométrio. Por isso que o endométrio está sendo agora construído, ó. Porque eu estou tendo mais estradiol. Onde eu vou ter mais construção? Quando eu tiver mais estradiol rolando. Quando eu vou ter mais estradiol rolando? Quando eu tiver maior desenvolvimento do folículo ovariano. E o folículo ovariano, a liberar estradiol, também está fazendo a formação do ovócito secundário. Show de bola. Beleza. Quando chega um valor alto de estradiol, ou seja, demonstrando para o organismo, ou está no nível elevado de estradiol. Então, a formação do endométrio, show de bola. A formação do endométrio deve estar praticamente concluída. Se concluindo ou praticamente concluída. Beleza. Essa elevação de estradiol é o que informa, então, o estradiol aumentado. Então, o aumento de estradiol informa para a hipófise anterior o quê? Pode parar com a liberação do FSH. A hipófise pergunta, por quê? Porque eu já estou no meu nível alto. A minha função estradiol já estou fazendo, que é a construção do endométrio. Eu fiz isso já. Não precisa de você ficar liberando mais FSH. A hipófise, por quê? Porque olha só, se eu estou, a hipófise pode perguntar, estradiol, mas se eu parar de liberar FSH, você não vai aumentar mais. Você está falando para mim que você em níveis elevados significa que o endométrio foi construído. Sim. Mas, olha a hipófise conversando com o hormônio estradiol. A hipófise coordena tudo. O maior coordenador é o hipotálamo. Mas a hipófise está coordenando também. Ela fala o quê? Peraí, mas estradiol, mas você tem a questão, eu estou liberando o FSH que vai impactar em você, só que a minha preocupação também ao liberar FSH é lá com o folículo ovariano para que forme seu ovócito secundário, que é o que importa para que aconteça a ovulação. Aí o estradiol fala, eu sei hipófise anterior, mas fique tranquila, é justamente porque o folículo ovariano já se desenvolveu em níveis adequados que eu estou muito elevado no sangue. Se eu não tivesse muito elevado no sangue, significaria que o folículo ovariano não está desenvolvido. Até porque foi ele que me liberou. Então a hipófise anterior fala, show de bola, entendi. Então vou reduzir FSH. Porque o FSH agora não precisa de estar em valores elevados, já que o folículo ovariano está no seu desenvolvimento máximo. Como é que você sabe disso, Rafael? Olha, o valor estradiol é elevado. E agora?
verdinho, começa a cair o FSH quando estradiol está em valores elevados. Começa agora a cair o FSH. Quando agora começa a cair o FSH, nós temos um aumento abrupto do LH, o hormônio luteinizante. Ao cair aqui, o LH, tem um pico, uma elevação. Por quê? Porque agora esse LH vai ter que fazer uma função importante. Deixa eu voltar aqui na imagem. Que é agora levar com que a membrana do folículo ovariano tenha ruptura, para que o ovócito possa ser liberado. Para que o ovócito secundário possa ser liberado. Então, quem fragiliza a membrana do folículo ovariano é o LH. Então, quem é o responsável efetivamente pela ovulação? É o LH. Claro que o FSH mas o efetivo responsável pela ovulação é o LH. O LH que fragiliza a membrana. Por que ele foi liberado agora rapidamente? Porque agora, ao identificar a queda do FSH, a hipófise fala, ao agora aumentou o estradiol, reduziu o FSH, a hipófise fala, agora eu preciso do LH para fazer agora com que a membrana, para que aconteça a fragilização da membrana do folículo ovariano, para que o óvulo preparado possa ser liberado. O LH fez isso. E agora? Agora, gente, acontece o seguinte. Esse folículo ovariano, ele já liberou o óvulo. Então, essa é a fase agora da ovulação. Esse folículo ovariano, ele vai formar como se fosse uma cicatriz. Ele vai dar origem, então, ao quê? Ao corpo lúteo. Quem é o corpo lúteo? É como se fosse a cicatrização do folículo ovariano. Então, agora formou o corpo lúteo. E agora? Esse corpo lúteo, ele vai ter uma missão importante, que é manter o endométrio. O estradiol formou, mas agora quem vai manter vascularizado esse endométrio? É o corpo lúteo. Como é que o corpo lúteo vai manter o endométrio? Liberando um hormônio que se chama progesterona. Então, qual é a função do estradiol? Construir o endométrio. E da progesterona é manter esse endométrio. O corpo lúteo libera progesterona. Ah, você está brincando. Olha agora aqui comigo, aqui, ó. Lá em roxinho aqui, agora, progesterona começa a aumentar. Após a ovulação. Por que após a ovulação? Porque após a ovulação, o folículo ovariano passa a ser agora o corpo lúteo. E o corpo lúteo começa agora a aumentar progesterona. E é a progesterona que vai manter o endométrio. Rafael, e por que agora tem uma queda de novo do LH? Ele aumentou, entendi, para fragilizar a membrana do folículo ovariano e liberar o óvulo. Mas agora por que isso caiu? Porque o aumento da progesterona é o que leva à redução do LH. O aumento da progesterona leva à redução do LH. Só que tem uma coisa importante, gente. Quem manteria o corpo lúteo? Quem manteria o corpo lúteo é exatamente LH e FSH. Quem iria manter o corpo, quem mantém ele por mais tempo o corpo? Por que eu quero manter o corpo lúteo, Rafael? Para manter o endométrio. Porque é o corpo lúteo que libera a progesterona, que é o hormônio que vai manter o endométrio. Para quê? Porque imagina que houve a ovulação, o óvulo foi liberado do ovário, atingiu a tuba uterina, encontrou com o espermatozoide, e aí não é assim, vai imediato. Houve a fecundação, depois de cerca de 2 a 3 dias, é formado o embrião, que agora vem para fazer a anidação. Então o endométrio tem que estar aqui ainda. Quem mantém esse endométrio aqui? Progesterona. E quem mantém a progesterona? Corpo lúteo. E quem mantém o corpo lúteo? Quem mantém é o LH e o FSH. Quem mantém é o LH e FSH. Só que tem um problema. Ao aumentar a progesterona, eu tenho queda do LH.
eu tenho queda do LH e também tenho queda do FSH. O que significa que o corpo lúteo, não vai conseguir se manter por muito tempo. Porque os hormônios que manteriam ele, corpo lúteo, estão agora reduzidos, que é o LH e FSH. Então significa que depois de um tempo, o corpo lúteo vai atrofiar. Se ele vai atrofiar, eu não vou ter a liberação de progesterona. Progesterona começa agora a reduzir. Se a progesterona começa a reduzir, eu não consigo agora manter o endométrio. Vem uma nova menstruação. Essa fase aqui é a pré-menstrual, ou TPM, tensão pré-menstrual, que é onde a mulher passa, depende, são vários casos, né? Tem mulheres que ficam mais, sei lá, mais nervosas, mais irritadiças, ou tem outras mulheres que ficam mais chateadas, mais entristecidas. Isso é o que, do ponto de vista evolutivo, mulheres? É o seu útero puto, bravo, porque houve uma preparação endócrina, hormonal, metabólica gigantesca e não houve a fecundação. Não houve a fecundação. Pode perguntar. Professor, se o LH... ali no gráfico está dizendo que o LH é responsável pela progesterona. Não, o LH é responsável pela fragilização da membrana do folículo ovariano para liberar o ovócito. Quem é responsável pela progesterona é o corpo lúteo. É o corpo lúteo que libera a progesterona. Tá? Era a dúvida essa? Tranquilo? Em casa? Roberto, em casa temos uma questão, alguma coisa? Em casa, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Agora, gente, é o seguinte. Então, a queda da progesterona foi por quê? Porque os hormônios que mantêm o corpo lúteo reduziram muito, porque a própria progesterona inibe LH e FSH, principalmente ainda LH. Tá bom. Então, agora, esse corpo lúteo não tem como ser mantido. Progesterona agora começa a reduzir, então o endométrio não é mantido. Processos isquêmicos acontecem, ruptura de vasos sanguíneos, liberação desse endométrio, menstruação. Menstruação. Se inicia agora um novo ciclo. Esse é o ciclo menstrual. Rafael, vamos supor que esse óvulo liberado, que é o período que a gente pode considerar, então, né, o período mais fértil da mulher, né, que fica mais ou menos em torno de 14 dias do dia primeiro da menstruação. Claro que para poder trazer segurança, sempre é interessante a mulher analisar pelo menos 2 a 4 dias antes, 2 a 4 dias depois. Tá bom? Agora a questão é a seguinte. Vamos supor, Rafael, porque nesse processo, o óvulo liberado lá na tuba uterina não se encontrou com o espermatozoide. Seja porque não houve, seja porque houve um anticoncepcional pela mulher sendo utilizado, ou porque não houve um ato sexual, não importa. Não houve o processo de fecundação. Por isso que aconteceu isso. Mas vamos supor que agora acontece isso, que o óvulo liberado se encontra com o espermatozoide, ocorre a formação do embrião. O embrião agora, ele vai e precisa se ligar à parede do útero, levando então a nidação. Nidação é a ligação desse embrião com a parede do útero. Logo, gente, eu não posso deixar acontecer a atrofia do corpo lúteo. Porque se o corpo lúteo for atrofiando, ele para de liberar a progesterona. A queda da progesterona vai não manter o endométrio. O embrião está ligado ali. Como é que vai acontecer? Como é que o corpo lúteo vai se manter? Sendo que quem mantém o corpo lúteo é o LH. E o LH é inibido pela progesterona. O organismo é tão inteligente que o embrião, mais ainda,
que o próprio embrião libera um hormônio que é muito parecido com o LH. Para fazer o quê? Para manter o corpo lúteo. HCG. Gonadotrofina coriônica humana. Então o próprio embrião fala, opa, endométrio, você não pode vazar não, meu filho. Eu preciso de você aqui. Eu já me liguei aqui, agora vai acontecer o desenvolvimento. Eu preciso de você aqui. O endométrio fala, mas não sou eu que mando aqui não, filho. Eu sou endométrio. Quem me construiu foi estradiol. Quem está me mantendo aqui é progesterona. Mas progesterona vai se manter aqui o endométrio se continuar o corpo lúteo. Mas aumentar a progesterona, o LH é inibido. E é o LH que mantém o corpo lúteo. O embrião fala, então já sei, vou liberar um hormônio semelhante ao LH. Para quê? Para manter o corpo lúteo. É para falar, corpo lúteo, se mantém aí, meu filho. Então o embrião libera o HCG, gonadotrofina coriônica humana, hormônio da gravidez, hormônio que a mulher faz análise para poder saber se está grávida ou não. Aí o corpo lúteo é mantido. Até que ponto? Até que eu tenha a placenta podendo liberar progesterona por si, para falar, corpo lúteo, valeu, obrigado, enquanto não tinha a placenta desenvolvida, eu agora já estou desenvolvida, eu mesmo libero progesterona, valeu, fui, valeu, até mais, é isso aí. Esse é o processo. Então o ciclo menstrual são várias alterações hormonais metabólicas com esse processo que tem função da fecundação, da reprodução, né?